Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? É muito interessante como em alguns momentos do culto, na adoração, o Senhor já começa a falar conosco, nos dar uma mensagem, transmitir o seu recado, a sua palavra. E desde o início, então, desde o primeiro momento, quando nós oramos aqui à frente, nós pedimos que o Senhor estivesse nos dirigindo, estivesse realmente falando aos nossos corações. E nesta noite o Senhor já tem falado ao meu coração, através dos louvores, da adoração, da leitura. Alguém se recorda do salmo que o Luiz pediu para ler? Salmo 20, né? Isso já é um bom sinal, estávamos prestando atenção. E ali o mais interessante, algo pelo menos me chamou a atenção, que o texto bíblico ali diz que alguns confiam em carros e cavalos. É interessante que o salmista ele estava fazendo uma referência exatamente à sua realidade de vida. Percebemos ali uma motivação para a batalha, e na batalha prevalecia aquele que tinha um poderoso exército, e um poderoso exército era demonstrado através de seus carros e de seus cavalos. E aí o salmista consegue então passar a mensagem a respeito da confiança. Alguns confiam em carros e cavalos, mas do Senhor. Talvez se o salmista atualizasse para o nosso tempo, ele iria dizer, né, alguns confiam em Camaros, pode ser amarelo, não tem problema, né? Eu não me oporia, trocaria com o meu, pediria uma volta, né? Mas não teria nenhum problema nesse sentido. Talvez outros confiem em Ferraris, né? Porsches, Audi, muitos carros. Talvez confiem em suas casas, verdadeiras fortalezas sendo construídas, porque hoje o que mais nós buscamos é segurança, não resta dúvida. Se você quiser realmente ter uma vida tranquila, certamente você terá que construir muros grandes, colocar uma cerca elétrica, e mesmo assim você corre o risco ainda de ser assaltado, da sua privacidade ser violada, a sua segurança, ela ficar realmente em risco. Talvez alguns confiem em planos de saúde. É verdade. Como é bom ter um plano de saúde, ter um socorro imediato no momento de enfermidade. Talvez alguns confiem no emprego que têm. O emprego é meu sustento. E assim poderíamos aqui começar a citar uma série de coisas em que nós poderíamos confiar, mas o que nós não poderíamos mudar era exatamente a ideia do salmista. Nós, porém, confiamos no Senhor. Amém? Porque todas essas coisas são falíveis. Todas essas coisas, num determinado momento, elas te deixarão na mão, porque elas não são suficientes para garantir a sua vida. E é interessante ali que eu estava pensando, recentemente, o cantor Roberto Carlos, o Rei, ele lançou uma música onde ele diz, esse cara sou eu. Por tudo aquilo que ele conquistou, por tudo aquilo que ele já viveu, ele declara, esse cara sou eu. E nós somos tentados em determinados momentos da vida e dizer, esse cara sou eu, né? Faço isso, faço aquilo, né? E a gente se sente realmente, né, como se fosse a pessoa mais importante do mundo, mas nós continuamos tendo a certeza que nós somos falíveis, que chegará um momento em que nós, ou seja, que as nossas vidas não dependerão de nossas ações. Estaremos na mão dos médicos, estaremos na mão de um bandido. Se prestarmos atenção nos últimos acontecimentos em assaltos em consultórios dentários, aquelas vidas estavam na mão de bandidos. Na ação de um menor
que acaba cometendo ali uma grande tragédia. Então a gente percebe que todo o sistema humano, ele não é infalível, muito pelo contrário, ele está falido. E na verdade, com toda a reverência aqui, irmãos, com toda a adoração, esta noite eu só tenho a declarar que Jesus, esse é o cara. Se existe um cara, esse cara sou eu, é Jesus. Porque em Jesus há muito mais do que a esperança para esta vida, que é uma vida que passa muito rápido, é uma vida muito passageira. E foi interessante que o Luiz, ao citar a respeito desta pessoa que passou hoje aqui na frente da igreja, é exatamente isso que nós queremos falar, que aquele que está desacreditado para a vida, está abandonado, aquele que já não tem mais nenhuma perspectiva, nenhuma esperança de vida, ele encontra Jesus e é transformado. Ele fica até bonito, né? Estava de terno e gravata, eu olhei e falei, nossa, o filhinho do irmão também está de terno e gravata, eu falei, somos os dois bonitos da igreja hoje. O pastor não está de terno, né? Só está de gravata, né? Mas Jesus não quer só melhorar a nossa aparência, não quer só deixar cada um de nós, né, convencidos ao olharmos no espelho, né, como estou bonito hoje, né, não. O que Jesus, ele quer esta noite é nos dar muito mais do que a beleza e a segurança que esse mundo oferece. Ele quer realmente fazer parte de nossas vidas, e a atuação de Jesus em nossas vidas, ela se dá exatamente, irmãos, de duas maneiras. A primeira é que ele vem, como cantamos, Jesus, o Filho de Deus, que abre mão de toda a sua glória e poder e vem a este mundo para salvar o homem e a mulher que já está condenado no pecado. Veja bem, a questão da condenação não é chegarmos no céu e ali olharmos e formos julgados, porque aquele que não tem Jesus como seu Salvador já está condenado. Ele já está destinado à perdição, ao inferno, por toda a eternidade. E isso é muito triste, isso é muito sério, e isso é muito preocupante, porque nós vivemos como se fôssemos pessoas infalíveis. Vivemos como se o amanhã fosse a certeza dos nossos dias. Quem aqui garante que amanhã estará vivo? Quem pode ter essa certeza? Não temos esse controle, irmãos. Não temos essa capacidade, essa condição de declarar, amanhã faremos isso ou aquilo. Eu já venho numa perspectiva, né, numa expectativa muito grande, já de 6 meses, de sábado embarcar para Recife, e cada dia se aproxima mais, mas essa certeza só está na dependência de Deus, porque se for a vontade de Deus, nós vamos e vamos nos divertir muito, mas se não, nós não chegaremos lá, porque a nossa dependência está nas mãos de Deus. Essa é a grande realidade desta noite, e é disso que nós gostaríamos de meditar por alguns momentos na palavra do Senhor, porque além de nos dar a salvação, a esperança da vida eterna, Ele continua atuando em nossas vidas, e Ele continua nos ajudando em nossas necessidades diárias, do dia a dia, em nossos problemas, em nossas dificuldades, porque nós, irmãos, nós vivemos num mundo extremamente difícil, um mundo competitivo, um mundo complicado, um mundo de problemas, e isso nos faz realmente buscar soluções e caminhos. Temos constantemente buscado, cada dia melhorar mais, se dar bem, crescer na vida, fazer um pé de meia, né, para ter ali uma boa aposentadoria. Mas, se a nossa dependência não estiver nas mãos de Deus, realmente nós não temos a certeza do amanhã. Por isso que Jesus declara, lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for por mim, Jesus Cristo. Vamos compartilhar então, no Evangelho de Marcos, abra sua Bíblia,
no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, eu gostaria de ler do verso 30 ao verso 44, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do 30 ao 44. E aqui nós vamos conseguir identificar exatamente a maneira que Jesus quer nos tratar. O cuidado de Jesus para com as nossas vidas está explícito através deste texto. A partir do verso 30 diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e bendito, obrigado por este culto, ó Deus. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Agora ajuda-nos, ó Deus, a aplicar em nossos corações, a entender aquilo, ó Deus, que Tu fizeste no passado e que é capaz de fazer nos dias de hoje, ó Senhor. Dá-nos, ó Deus, força e fé para entender, ó Deus, para confiar nesta palavra e acreditar, ó Deus, que é assim que Tu age em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Deus. O relato bíblico conta então a história do retorno dos 12 apóstolos depois de serem enviados por Jesus, trazendo ali toda a experiência que eles haviam agora conhecido em nome de Jesus, de sair a anunciar o reino de Deus, de fazer milagres, de transmitir a mensagem do Evangelho, e agora voltavam a Jesus para que ali pudessem passar a Ele um relatório, a experiência, tudo aquilo que havia acontecido, conversar com o Mestre. É interessante, irmãos, que nós de imediato já conseguimos aqui no verso 30 identificar que há momentos em nossas vidas que nós precisamos voltar a Jesus. A correria da vida, do dia a dia, dos compromissos, das responsabilidades que nós temos com o trabalho, com o lar, com a família, os compromissos que temos em sociedade, muitas vezes nos afastam do Senhor, e nós precisamos constantemente voltar a Jesus. Nós precisamos constantemente tirar um tempo para parar e nos relacionar com o Senhor. E esses homens assim o fizeram, voltaram e conversaram com Jesus.
Quantas vezes no dia nós paramos e conversamos com o Senhor? Quantas vezes, né, nós separamos um pequeno tempo, alguns momentos a sós, para realmente nos relacionarmos com o Senhor? E o que nós vemos aqui é que eles voltam à presença de Jesus e conversam com o Senhor. Porque certamente aquela conversa, eles iriam aprender mais, teriam mais motivação, passariam as suas experiências, frustrações, medos, temores, vitórias, seriam fortalecidos pelo Mestre, aprenderiam mais e continuariam a se desenvolver. E é interessante que esse texto ainda ele nos mostra que aqueles que querem servir ao Senhor devem ter disposição para servir ao Senhor. Já no verso 31, o Senhor Jesus chama eles ali e diz: venham, repousem um pouco, venham, vocês têm que se alimentar, vocês têm que comer. Então nós percebemos aqui que eles não tinham tempo, o texto fala que não havia tempo nem para descansar e comer. Ou seja, se não tivermos disposição, se não vencermos o cansaço de tudo aquilo que nós temos que fazer durante a semana, durante o dia, e separar um tempo, se não tivermos força para isso, nós vamos rapidamente adoecer, nós corremos o risco realmente de cairmos com o cansaço, com a falta da alimentação adequada. Então a preocupação de Jesus, o cuidado de Jesus, é também com a vida física e material de cada um de nós. O Mestre Jesus chama aqueles homens, veem à sua disposição o seu esforço e chamam realmente a cada um deles: venham para um lugar à parte, que nós precisamos de um repouso, que vocês precisam descansar pelo trabalho que têm feito, vocês precisam recompor as suas forças, vocês precisam se alimentar. Então nós vemos aqui Jesus se preocupando com o ser humano, com o homem. Jesus se preocupa então com as nossas necessidades, sendo elas as mais básicas e necessárias para a nossa sobrevivência. E como eu estou ansioso, irmãos, para sábado viajar, ficar um tempo fora, sentirei saudade dos irmãos, né? Mas viverei lá sem os irmãos. Imagina, Porto de Galinhas, né? Conseguirei, farei esse esforço, né? Mas é necessário, porque aquele que tem pensado em trabalho, em estudo, ele vai se cansar, ele não vai conseguir fazer nenhum nem outro adequadamente, e nós não podemos correr esse risco. Então no texto nós vemos o cuidado de Jesus para com essas vidas. Jesus chama esses homens: vamos para um lugar retirado. E vai aqui um convite para aqueles que não estão envolvidos em nosso acampamento. É uma grande oportunidade para se envolver, para ter uma boa programação, o descanso, o lazer, brincadeiras, separar um tempo realmente para recompor as suas baterias, né? Converse conosco no final do culto, aquele que deseja participar. Mas aqui Jesus chama esses homens para um retiro agora. Mas o trabalho era muito. Quando eles entram neste barco e passam de um lugar para outro, as multidões, as pessoas, ao verem Jesus e seus discípulos, elas começam a segui-los. O verso 33 diz: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá. Será que a sociedade, os nossos amigos, será que os nossos familiares, eles nos reconhecem como cristãos? Olha que alerta interessante. Será que a nossa vida demonstra exatamente isso? Que somos crentes em Jesus, que temos uma vida diferente, e que essa vida diferente deve despertar na vida deles o interesse em descobrir por que eles são assim. Por que eles são felizes no meio da tribulação, em tantas tribulações, dificuldades e problemas? Porque enfrentando dificuldades, mesmo assim, esses homens e mulheres são felizes? Alguma coisa diferente na vida dessas pessoas. E aqui nós vemos nesse texto exatamente isso, que eles foram reconhecidos
pelo seu jeito de ser, de andar, de agora lidar com as pessoas. E nós falamos isso hoje na escola bíblica, que a vida em Cristo deve transformar a cada dia as nossas vidas. Ela deve produzir uma transformação para sempre sermos melhor. Hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Essa vida em Jesus tem que me transformar em alguém melhor. Mas Jesus não podia ficar realmente sem qualquer sentimento para aquela multidão. E o texto diz que assim que o Senhor Jesus desembarca com os seus apóstolos, ele viu a multidão. E o mais interessante, irmãos, que ao ver a multidão, Jesus consegue muito mais do que olhar uma multidão. Ele consegue olhar individualmente a cada um. E essa é toda a diferença do cuidado de Jesus para as nossas vidas. Porque muitas vezes observamos e olhamos e pensamos, não, eu sou apenas mais um no meio da multidão. O que Jesus? Como ele poderá me ver? Mas ele olha cada um de nós individualmente. Ele consegue observar a cada vida e saber das nossas necessidades, sem ao menos falarmos, compartilharmos e dizer aquilo que temos passado. Então o texto mostra que Jesus viu uma grande multidão. Hoje, Jesus consegue ver uma grande multidão que ainda precisa de seus cuidados. Ele observa cada um individualmente e sabe daquilo que nós precisamos. E o texto diz aqui que há um amor diferente agora no olhar de Jesus. O texto diz que ele se compadece das multidões. O texto diz então que ele ama essas multidões. Ele ama a cada uma dessas pessoas, porque ao observar essas vidas, ele enxerga que eram como ovelhas que não tinham um pastor. E, irmãos, hoje observar uma pequena ovelha sem um pastor para guiá-la é simplesmente uma ovelha perdida, porque ela não tem condição de prever os riscos e perigos em que ela passará, se ela cairá num abismo, num buraco, se virá um lobo, um leão, um animal, um predador para atacá-la, ela não tem condições realmente de se defender. Ela precisa ser conduzida, e esta era a preocupação de Jesus ao olhar as multidões. Ele observava e via que, independente da vida que aquelas pessoas tinham, elas não tinham condições de se defender dos riscos e perigos que a vida traz às pessoas. E ele se compadece delas, e aí ele começa a agir em suas vidas. Essa é a grande diferença, porque esse texto ele consegue nos trazer exatamente aquilo que Jesus queria, salvar a humanidade. Quando ele diz sobre ovelhas e pastores, ele diz que é necessário um pastor para salvar e guiar a ovelha. E ele se coloca como esse pastor. Ele se coloca como aquele que está pronto a dar a vida pela ovelha, simplesmente para salvá-la. E aqui começa agora um processo de cuidado, porque o texto diz que ele passa a ensinar essas pessoas. Além de salvar, ele quer agora cuidar. Ele quer agora dar algo que o mundo não pode dar. Porque mesmo que uma pessoa no mundo, ele tenha plena convicção e certeza de que ele é feliz e de que ele não precisa de nada, ele não tem domínio e ele não tem qualquer expectativa quanto o dia de amanhã. Eu quero falar realmente de algo que nós não temos como prever, que é a morte. Quem poderia prever a morte? Né? Quem poderia imaginar o dia que ela viesse? E a Bíblia fala que se isso fosse possível, todos nós estaremos preparados. Mas a morte é repentina. Por isso que Jesus se coloca ali como pastor que está pronto a nos defender. E aqui ele passa a ensinar.
ele passa a cuidar agora dessas pessoas. E muito mais do que um cuidado material, irmãos, ele consegue observar agora o cuidado espiritual, o cuidado que cada um de nós precisamos, porque a ensinar essas multidões, ele dava um caminho para essas pessoas, e é exatamente o que nós fazemos com o cuidado com nossos filhos. Cada um de nós aqui tem essa oportunidade de pegar o seu filho e dizer: olha, o caminho que você tem a seguir é esse. Siga esse caminho e você será feliz. Eu tenho falado isso constantemente, muito mais para o Lucas do que para a Rebeca, porque a hora dela também chegará. E eu disse a ele: olha, se você se dedicar e estudar, se você não andar em más companhias, você tem tudo para dar certo e ser bem-sucedido. Porque qual o pai ou a mãe aqui que não quer ver o seu filho bem-sucedido? Há alguém aqui que arriscaria dizer: não, para mim tanto faz o caminho que ele seguir, do bem ou do mal, é a vida dele? Nenhum de nós falaria isso de nossos filhos. Muito pelo contrário, o que nós fazemos constantemente é ensiná-los, é alertá-los, é orientá-los do caminho que tem a seguir. Se vão seguir ou não é outra realidade. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo, daquilo que fazemos, daquilo que pensamos e do caminho em que nós seguimos. Mas a orientação aqui de Jesus era facilitar o nosso caminho, era ensinar aquilo que nós deveríamos fazer. E ele passa então a ensinar essas multidões. Mas apenas um dia não seria possível ensiná-las. E aí o dia vai terminando, e os apóstolos, preocupados também com essas pessoas, eles dizem a Jesus: olha, é necessário despedirmos essas multidões para que elas possam ir para suas casas, vilas e aldeias e comprar o que comer. Mas a preocupação de Jesus não é simplesmente com o estudo da palavra, mas também é com o alimento que nós precisamos. E aí Jesus desafia seus discípulos: vocês devem dar o que comer a essas pessoas. Vocês devem alimentar essas pessoas. Essa era a preocupação. Mas, irmãos, quantas e quantas vezes as nossas necessidades são encaradas apenas com os olhos humanos, com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que a nossa capacidade, a nossa mão alcança. É por isso que muitas vezes ficamos limitados. E o texto aqui diz exatamente isso: Senhor, precisaríamos de 200 denários, 200 moedas, para comprar pão para toda essa multidão, porque o suprir a necessidade dessas pessoas estava ligada tão somente à questão material, à questão financeira, na visão dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. Mas não é assim que Jesus vê e enxerga. Jesus vai muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não é isso que o texto diz? Já no verso 37, Jesus fala a eles ali: dai-lhes vós mesmo de comer. Vocês têm que dar a eles o que comer. Procuramos então soluções materiais, precisamos do dinheiro. Mas já no verso 38, Jesus consegue ver com os olhos espirituais. Jesus consegue ver que a dependência daquelas pessoas, se estivesse voltada para Ele, acharia uma solução. Por isso que nós precisamos depositar as nossas vidas em Deus. Então ali há um diálogo entre eles ali, e Jesus pergunta: há algum alimento? Há 5 pães e 2 peixes. A pequena porção nas mãos de Jesus é suficiente para as nossas vidas. Amém, irmãos? A pequena porção nas mãos do Senhor é suficiente para as nossas vidas. O Senhor, Ele faz transformar aquilo que nem imaginávamos para algo que será suficiente para o nosso sustento, para aquilo que nós precisamos. Nós vemos então com olhos humanos. Jesus, Ele consegue ver com os olhos espirituais. Jesus enxerga com aquilo que é divino, aquilo que realmente transforma, aquilo que é possível em cima do impossível. Quem poderia realmente entender como é que
uma multidão de 5.000 pessoas é alimentada apenas com pães e peixes em pequenas porções. Mas aqui, o que nós vemos é que Jesus também se preocupa com aquilo que é material, irmãos. Com aquilo que é material. No próprio verso 41, ali diz que ele dá aos discípulos para que distribuíssem e por todos repartissem também os 2 peixes. Ele se preocupa com o alimento, ele se preocupa com questões materiais de nossas vidas. Talvez alguém aqui pense que se eu entregar minha vida a Jesus, eu vou precisar abrir mão daquilo que tenho, daquilo que possuo. Muito pelo contrário, você não precisará abrir mão de nada do que você tem, do que você possui. Apenas você estará colocando a sua vida, o bem mais precioso que você tem, nas mãos daquele que pode garantir algo para você após a morte. Porque não há nada mais precioso em nossas vidas. Não existe nada mais precioso do que a nossa própria vida. Não há carro, não há casa, não há alimento, não há roupa, não há nada que possa realmente ser importante, a não ser a nossa vida. Mas aqui ainda, nós vemos que a solução de Jesus é suficiente e satisfaz. No verso 42, todos comeram e se fartaram. O que Jesus quer nos dar esta noite é algo que vai ser suficiente e vai nos satisfazer. É algo que fará com que nós não mais saiamos em busca da felicidade, porque a felicidade está em Jesus. Em busca realmente de muitas outras coisas, porque em Jesus nós conseguimos encontrar tudo aquilo que é suficiente para cada um de nós. E muito mais do que isso, a solução de Jesus, ela resulta em fartura. Você quer fartura? E não é fartura de fartar, não. É fartura de ter muito, de ter abundância, de sobrar, conforme o verso 43 diz aqui, ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Além de alimentar e satisfazer uma multidão, sobrou. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Além de nos abençoar, seremos abençoados de tal maneira, irmãos, que vai transbordar. Ou aquilo que nós cantamos aqui, que nós vamos prosperar para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, por todos os lados, sou abençoado. Será que não acreditamos no que cantamos? Ou acreditamos? Porque se acreditamos, já sabemos que somos abençoados, que somos fartos, que somos ricos naquilo que nós temos nas mãos do Senhor, que nada mais nós precisamos. Irmãos, quantas vezes falamos ali na classe dos jovens, quantas vezes oramos ao Senhor, Senhor, me abençoa para que eu troque o carro, mas a grande bênção é que nós temos um carro. Senhor, me abençoe para que eu consiga comprar uma casa maior, mas a grande bênção é a casa que nós já temos. Senhor, abençoe porque meus filhos estão rebeldes e precisam de disciplina, mas a grande bênção é termos filhos. Você já observou desse ponto de vista? Que você é abençoado por todos os lados, e muitas vezes nós ficamos ainda resmungando, nós ficamos ainda como que pessoas que precisam de mais, se já temos tudo aquilo que precisamos. Lá no Maria Luísa, na sexta, a Sandra na sexta retrasada, deu um testemunho, e ela disse, ao visitar uma comunidade carente através do meu trabalho, eu vi que eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. Então, muitas vezes, precisamos observar em outras vidas e ver o quanto nós somos abençoados. E olha, irmãos, se tem um lugar para olhar que temos sido abençoados, é em nossas vidas aqui nesta igreja. Porque eu me recordo quando cheguei aqui em 2008, que deveria ter uns carros ali fora, em torno de 6 a 8, talvez 10 carros. E hoje nós conseguimos colocar ali 11 ou 12 carros no estacionamento e ter uma média de 15 carros para o lado de fora. Olha que bênção. Olha que bênção do Senhor. O Senhor tem nos abençoado até com questões materiais, que são questões superficiais. São questões muitas vezes que não precisamos.
E o Senhor tem nos dado e tem nos abençoado. E devemos continuar caminhando e prosseguindo, porque aquilo que o Senhor tem nos dado, nós devemos compartilhar. Quantas vezes somos aqui orientados, somos advertidos, realmente somos exortados a abençoar aqueles que precisam. E devemos assim fazer, porque o Senhor tem nos abençoado. Jesus nos dá então em abundância. E a solução de Jesus é para todos, irmãos. A solução de Jesus é para todos. O verso 44, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ninguém ficou sem se alimentar. Então aquilo que Jesus quer nos oferecer esta noite é para todos. Ele olha uma grande multidão, mas consegue enxergar cada um de nós individualmente e consegue falar aos nossos corações: a minha bênção é para você. Cada um de vocês que está sentado aqui nesta noite, a palavra do Senhor é direcionada desta maneira: eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero dar de tal medida para vocês que vocês vão se surpreender. E é interessante que esta semana, eu vi no Facebook, alguém postou, um pequeno coelho, bonitinho, branquinho, e em volta daquele coelho tinha tanta cenoura. E aí o texto dizia: Jesus vai te abençoar de uma maneira tão grande que você vai ficar realmente surpreso. Mas aí eu comecei a meditar em cima disso e percebi que Jesus já nos abençoou de uma maneira tão grande, quando Ele se ofereceu para morrer na cruz em nosso lugar, quando Ele nos deu vida eterna, quando Ele nos deu salvação, quando Ele nos livrou da morte. Ele nos abençoou que, olha, se tivéssemos que transferir a bênção do Senhor em cenoura, não teria lugar no mundo que caberia tanta cenoura, de tanto que Ele tem nos abençoado. E isso, irmão, nós encontramos realmente na palavra do Senhor. Isso nós encontramos realmente naquilo que o Senhor tem nos dado e aquilo que Ele quer nos dar a cada dia. Há um texto que eu pedi para a Ana ali separar para mim, um texto muito conhecido. E se você quer abundância em sua vida, você vai perceber que em João capítulo 3, verso 16... não há nenhum outro texto na palavra de Deus que mostra tanta coisa, mas em tão grande proporção que esse texto nos mostra nesta noite. É interessante, irmãos, que é um texto tão conhecido, mas nós podemos encontrar tanta grandeza nesse texto. E a primeira delas está ali quando o texto diz: por quê? Aí a primeira coisa que nós encontramos, que é a maior explicação para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira coisa ali que nós encontramos é a maior explicação para a humanidade. Por quê? Na sequência, quando ele diz Deus, nós nos deparamos com o maior ser. Aquele que não existe ninguém que é maior do que Ele. Aquele que está acima de todas as coisas. Então encontramos o maior ser. Se encontramos o maior ser, nós encontramos também o maior mandamento. Deus amou. Não há mandamento maior do que esse, que é amar. Porque o amor, conforme está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele transforma vidas, ele supera barreiras, ele vence obstáculo, ele consegue realmente transpor barreiras intransponíveis, ele consegue derrubar muralhas, ele consegue realmente vencer exércitos através do amor. O maior mandamento nós encontramos em João 3,16. O maior alvo de Deus, o mundo. Mais uma vez encontramos uma grandeza de Deus aqui. O maior alvo de Deus, o mundo. A maior intensidade deste amor, de tal maneira. Não há intensidade maior do que a maneira de Deus amar o mundo. Ainda encontramos a maior dádiva, é o maior presente. Aí o texto diz que deu. E dar está realmente no contexto de presentear. Não existe presente maior, não existe dádiva maior do que essa. A maior expressão de Deus, o seu Filho unigênito. Nós encontramos então a maior expressão de Deus, entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Há ainda também a maior abrangência, para que todo,
incluindo cada um de nós, envolvendo toda a humanidade, para que toda a maior abrangência, a maior condição também, aí precisamos ver o nosso lado, o que nele crê. Crer é a maior condição que o homem pode ter para alcançar a salvação. Ou seja, é a única condição para a humanidade, o que nele crer. Há ainda também a maior condenação, não pereça. A maior condenação da humanidade está aqui, mas também a maior conquista, mas tenha. Ter está no sentido de conquistar, de receber. Você não pode conquistar nada maior do que aquilo que Deus tem para nós. E por final, a maior esperança, a vida eterna. Esse texto, da maneira que ele está explicado, eu encontrei também na internet e fiquei maravilhado de como alguém consegue observar, se não for através da direção do Espírito de Deus, tanta coisa em um único texto. Um texto que nós aprendemos de criança, decoramos em escola bíblica, muitas vezes para falar aqui na frente, e aqui nós conseguimos então encontrar a maior grandeza de Deus para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, meus irmãos, nós poderemos nesta noite ganhar tudo aquilo que um homem poderia ganhar, tudo aquilo que uma mulher poderia ganhar, a riqueza, a beleza, a sabedoria, o conhecimento, a força, a vida, dias prolongados, mas tudo isso um dia passará. E ficará apenas uma questão: aquele que escolheu entregar a vida a Jesus, ou aquele que simplesmente preferiu os prazeres deste mundo, viver esses prazeres, e simplesmente trocou a vida, os prazeres da carne, por aquilo que realmente nos traz a maior esperança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E nesse texto que nós compartilhamos com os irmãos, em Marcos 6, de 30 a 44, na primeira multiplicação de pães e peixes, um dos maiores milagres de Jesus, nós vemos o cuidado em cuidar das pessoas de forma espiritual e de forma material. E é esse cuidado que o Senhor nos transfere esta noite para cada um de nós. É esse cuidado que o Senhor quer para cada vida aqui nesta noite. Cuidar de nós desde o primeiro momento e depois por toda a eternidade. Mas o nosso Deus é um Deus também muito democrático, que Ele permite a cada um de nós escolher aquilo que nós queremos. Então, nesta noite, a escolha está na mão de cada um aqui, Lá em Josué, no finalzinho, quando ele está lidando com o povo e transmitindo ainda algumas orientações, ele diz: escolhei hoje a quem servireis, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você decida escolher ao Senhor, e aí sim, você viva abundantemente, com fartura de tudo aquilo que o Senhor te dará, para a sua vida, para a tua família, e ainda na expectativa da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta noite.